sou a Gabi Oliveira, você está no canal Gabi TV e hoje nós estamos aqui de uma forma muito especial com uma mulher sensacional que eu acabei de ter o prazer de conviver e conhecer, a doutora Flávia Tapajós. Ela aceitou o nosso convite para estar aqui através do Hélio e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Pode se apresentar, doutora. Eu que agradeço pelo convite, da gente poder falar um pouquinho, né, sobre direito. É sempre bom falar, as pessoas às vezes não buscam conhecimento e saber o que elas efetivamente têm direito, têm dever, podem fazer. Então é sempre bom falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Fico muito honrada. Eu sou a doutora Flávia Tapajós, sou advogada há 17 anos. Trabalho em Teresópolis e no estado do Rio de Janeiro. Hoje, com o processo eletrônico, a gente acaba atuando em muitos lugares. Meu pai é médico na cidade, Dr. Carlos Tapajós. Minha mãe é assistente social, Maria da Graça. Sempre morei em Teresópolis, apesar de ter trabalhado em Niterói, no Rio, antes numa área um pouco mais ampla, hoje especificamente com a parte de direito médico, direito da saúde. Antigamente as pessoas chamavam de direito hospitalar. É uma área que vem crescendo bastante, principalmente depois dessa questão da pandemia, da Covid, onde a gente falou mais sobre saúde, sobre planos de saúde, sobre o SUS, sobre violência obstétrica, sobre direitos da mulher, sobre o direito da criança, do autista, síndrome de Down. Essa semana a gente comemorou, dia 12, sobre o dia do autismo. Faço parte do conselho da OAB já há 12 anos, agora da gestão nova, com o presidente, Dr. Edio, o vice-presidente, Dr. Roberto Monteverde, para mais um triênio aí. Sou presidente da Comissão de Direito Médico da Saúde. É muita bagagem. Faço parte da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, que a presidente é a doutora Gisele Victor. E é assim a gente passa um pouquinho do que a gente sabe e aprende muito. Então, você vai ficar aí, porque a gente vai voltar pro próximo bloco e aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais desse tesouro aí, porque eu vejo que dentro dessa bagagem aí, a doutora Flávia tem muito para compartilhar com a gente. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as facetas da doutora Flávia, né? A doutora Flávia, como ela chegou até onde ela está hoje, a doutora Flávia mãe, a Flávia esposa, a Flávia mulher. Nos próximos blocos a gente vai estar desenvolvendo isso aí. Vamos ver onde vai levar, né? Que caminho essa conversa vai levar, tá bom? Aguarde a gente aí. Oi, gente, voltamos aqui para o segundo bloco. O objetivo do nosso canal, né, dessa proposta nossa, é que a gente possa unir os nossos conhecimentos, a gente possa unir as nossas forças e trazer para vocês um pouquinho aqui com a nossa convidada super especial, a doutora Flávia, as facetas que muitas vezes as pessoas não sabem. A doutora Flávia profissão, a doutora Flávia mulher, a esposa, a mãe e todos esses desafios que a gente enfrenta. Então ela vai contar um pouquinho pra gente aqui agora esse processo que ela passou, primeiro de uma forma profissional até chegar aqui. A gente vai ouvir um pouquinho, porque a gente tem muita coisa pra falar, mas vamos deixar ela falar, porque é mais interessante ouvir essa bagagem, tudo que tem aí dentro pra gente. Na verdade, hoje eu advogo. Como eu me formei muito cedo, me formei com 15 para 16 anos. Primeiro eu fiz vestibular para medicina. Eu sempre quis fazer medicina, meu pai é médico. Fiz vestibular aqui para Teresópolis e para o UFJF em Juiz de Fora. Acabei indo para Juiz de Fora. E aí, por conta de situações da vida, voltei cursando enfermagem. Passei odontologia, meu pai queria que eu fizesse odontologia. Resolvi fazer direito. Me formei em 2005, tirei a minha carteira da OAB no finalzinho de 2005. Eu tô aí com 17 anos advogando. É uma coisa que eu amo fazer, adoro. Mas pelos caminhos que a vida leva a gente,
acabei me vendo na mesma área, né? Que parece tão distante, mas tão perto, que é a área do direito médico. Durante a pandemia, comecei a me dedicar mais a isso. Estou fazendo 2 pós-graduações, já fiz uma especialização na área de direito médico. E aí, esses dias me convidaram para dar aula na Assembleia Legislativa no Piauí. Me perguntaram há quanto tempo que eu trabalhava com direito médico, e aí eu parei para pensar, falei, bom, eu acho que quando eu fui ver tem 13 anos. Gente, olha. E eu não me dei conta, né? Às vezes a gente não vê nessas conexões que vão acontecendo na nossa vida. E quando a gente percebe, fala, olha aí. Não me dei conta, porque assim, quando a gente se forma, né, você acaba fazendo um telefone que quebrou para a mãe, um acidente de carro para o irmão, um divórcio para um amigo, e aí você acaba fazendo muitas áreas. Mas em 2008 eu fui convidada para trabalhar como advogada da Secretaria de Saúde de Teresópolis. Fiquei na Secretaria de Saúde de 2008 a 2013. Gente! Na área médica, né, dentro da Secretaria de Saúde, na parte de dispensação de medicamentos da Secretaria. Assim que eu saí da Secretaria, eu fui para a Cruz Vermelha Brasileira e depois para a Cruz Vermelha Nacional, juntas. Eu fazia toda a parte trabalhista, porque eu tenho especialização em Direito do Trabalho também. Eu fiquei na Cruz Vermelha de 2013 a 2019. E aí, em 2019, uma colega de profissão, advogada também, acabou adoecendo, a família me procurou, a tia dela era síndica do meu prédio, eu acabei auxiliando e a gente conseguiu o que ela precisava, e aí indicaram um, que indicou outro, que indicou outro, e assim, aumentando as indicações, a gente vai se especializando mais, vai estudando mais. É uma coisa que eu adoro, então eu resolvi não atuar com outras coisas mais. E não que eu não faça, né? Sim. A gente é claro que faz, mas eu tô me dedicando a me especializar e fazer essa parte de direito médico. Tanto assistência ao profissional médico, que não é só o médico, é o dentista, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, dentro da área médica. É muito abrangente. É, por isso que a gente fala direito médico e da saúde. Né? A parte de planos de saúde, a parte do paciente, assistência clínica. Eu, assim, amo e falo do SUS com o maior carinho, né? Porque é hoje o maior sistema de saúde do mundo. Por todos os problemas que possa ter, ainda é um sistema que auxilia muito as pessoas que não têm a menor condição. A gente vê que nos Estados Unidos, às vezes, a pessoa sofre um acidente ou precisa fazer uma cirurgia, vai pagar para o resto da vida. É verdade. E hoje a população acaba tendo uma assistência no Brasil que muitas vezes as pessoas desconhecem. E às vezes a gente conversando, você fala assim, você usa o SUS? A pessoa fala, não, eu tenho um plano de saúde, claro que eu não. Exatamente. Você usa o SUS o dia inteiro. Se você vai num restaurante, a vigilância sanitária passou por ali para atestar aquele ambiente que você está comendo. Se você vai no banheiro de manhã e dá descarga, ali tem um saneamento básico. Se você hoje tem a possibilidade de tomar vacina para gripe, antitetânica, vacina de Covid, catapora, febre amarela, gotinha, tudo é o SUS. O direito que a população tem, ele é garantido na Constituição, né? O artigo 196 da Constituição fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, eu acho que é sobre isso que a gente fala, de garantir a saúde tanto mental, como física, como emocional. O tempo todo, a gente, se não tiver saúde, você não faz as outras coisas. Nada na vida, né? Você não trabalha, você não tem família, você não pode fazer nada. Então, hoje, eu acho que a saúde é uma coisa que a gente precisa cuidar. E com a pandemia, eu acho que a gente observou muito isso. Isso ficou muito latente, né? Eu acho que as pessoas passaram a dar mais importância a cada minuto, a cada acontecimento, por perder a saúde mesmo. É verdade. Né? E a saúde mental. Mulheres que sofriam violência doméstica e que ficaram em casa com os seus agressores, acabaram denunciando menos ou denunciando mais quando tinham a possibilidade de recorrer a alguém. Houve mais registros de agressão contra a criança
porque tava todo mundo preso em casa. Aí aflora tudo, né? Os sentimentos. Você vê que às vezes fala assim, vamos fazer um isolamento social com distanciamento. Quem mora num apartamento ou numa casa de 200 metros quadrados, isso é fácil, vai cada um para um quarto. Agora vai para uma comunidade que às vezes moram 10 pessoas num ambiente que tem 2 cômodos, 3 cômodos. É mais difícil fazer isso. Numa comunidade, uma casa é muito pertinha da outra. Então, eu acho que todos esses sentimentos afloraram demais. A questão de não ter leito, de não ter a possibilidade de você, às vezes, acompanhar aquele familiar que estava doente, porque precisou ser deslocado para Baixada, ou para Friburgo, ou para Petrópolis. Então eu acho que esse sentimento da gente cuidar um pouco mais da saúde surgiu assim com mais força agora durante a pandemia. Ele sempre foi importante, né? Mas eu acho que dentro da nossa escala de prioridades, a nossa vida sempre é muito corrida. A gente jogava ele um pouquinho para terceira, quarta posição. Eu acho que a mulher faz muito isso, né? Você pensa assim, tem que fazer uma mamografia, mas a minha filha tem uma aula de balé. Você leva ela na aula de balé e não faz a mamografia. Aí você vai empurrando aquilo pra frente, vai empurrando, quando você vê, você não fez. É verdade. Aí, esses dias eu mesma fui ao médico e falou, oi, tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto tempo que você não vem? Só 2 anos, tá ótimo. Exatamente. Porque às vezes o meu intervalo é maior. A gente acaba deixando para segundo plano, quando na verdade, se a saúde não for o primeiro, a gente não faz nada. Mas eu acho que a mulher acaba tendo isso de dar prioridade pro marido, pro filho, pro trabalho, pra escola, para outras coisas e não se cuidando. Muito, né? Abre muito mão, né? Eu acho. Tá gostando? A gente vai voltar aqui pro terceiro bloco e a gente vai ouvir um pouquinho mais, né, do que a doutora Flávia encontrou aí pelo meio do caminho, histórias que ela achou importante nessa área que ela tem se dedicado tanto, tá bom? A gente já volta. Voltamos agora, mas eu quero só contar pra vocês. A gente para aqui nos bastidores e a gente continua conversando, né, doutora? A entrevista continua. A entrevista continua porque, assim, é muito gostoso a gente poder conhecer um pouquinho da vida da outra pessoa, né? A gente conhecer um pouquinho da missão. Eu tava falando pra doutora Flávia, a gente tava comentando sobre algo aqui e eu falei assim, olha, eu olho pra você e eu vejo que você é uma mulher que se envolve na profissão. Eu pedi pra ela trazer pra gente, claro que dentro das devidas proporções daquilo que ela possa falar, algo que ela tenha vivido na vida dela, nessa parte profissional, e que tenha mexido, tenha sido algo que ela precisou resolver e que é uma história forte. Ela vai estar compartilhando um pouquinho com a gente aqui. Eu acho que assim, todo advogado, dentro das suas limitações, você acaba sendo um pouquinho psicólogo, mãe, ombro amigo. Dentro dessa área que eu escolhi hoje, eu falo que eu não tenho cliente, eu tenho paciente. Pessoas igual criança em casa. Ninguém passa mal segunda-feira, 3 horas da tarde. É verdade. A pessoa passa mal domingo às 4 da manhã. É verdade. Num feriado. Então, eu não desligo meu celular, porque eu sei que se a pessoa me ligar é porque realmente tá acontecendo alguma coisa, tá precisando. Hoje eu atendo desde criança até pessoas muito idosas, em todas as situações. Sim. Eu tenho um cliente lá de Rio das Ostras, é uma criança. Ele não tem ainda um diagnóstico fechado, ele precisa que o geneticista feche ainda o diagnóstico dele, mas ele teve uma intercorrência com 3 meses de nascido, foi para um hospital, internado numa UTI pediátrica, e ele ficou 1 ano e 8 meses internado, com a mãe fazendo acompanhamento,
E depois de bastante tempo lutando, a gente conseguiu um home care para ele. E hoje ele está em casa com a família, melhorando a cada dia, crescendo a cada dia. Ainda não tem o diagnóstico fechado, como eu falei, mas a gente acaba se envolvendo. Se envolve, né? Eu tô com um outro cliente aqui. Ele sofreu um acidente automobilístico. Todas as pessoas que estavam naquele veículo faleceram, menos ele. Hoje ele tá bem melhor, mas assim, na época do acidente, ele teve que colocar uma traqueostomia. Ele estava com uma sonda de alimentação. A mãe dele é mãe solteira, dele de mais 4 crianças, numa casa que era minúscula. Ele também precisou de um home care pelo SUS. E a gente conseguiu o home care para ele, mas como que eu coloco uma pessoa que precisa de uma cama hospitalar num lugar onde dormem 6 pessoas? No alto de uma favela que a ratazana entrava pelo buraco da parede para comer a ferida dele. Aí foi o que você falou, a gente se envolve. E aí eu tenho um cliente que tem empresa de construção, o outro que tem empresa de material de construção, amigos que podem ajudar. Então eu entrei em contato com uma pessoa, ele falou: Flávia, eu dou o material da obra. E aí eu entrei em contato com outra, pedi, falei: você faz a obra? Ele falou: faço a obra. Eu falei: e agora? A gente vai fazer a obra e onde é que essas pessoas vão? Todo mundo hoje tem um grupo de WhatsApp. E eu tenho um grupo da faculdade, da FES. Coloquei lá no grupo, fiz uma vaquinha, todo mundo ajudou com alguma coisa. A gente conseguiu pagar o aluguel durante 3 meses para eles saírem de casa. Fantástico. E poder reformar a casa para que aquela pessoa pudesse ser assistida dentro de casa. Alugamos uma casa do lado do tiro de guerra. Dia 24 de dezembro caiu uma chuva, deu 1,5 metro de água dentro da casa. A mãe me ligou desesperada. O Marcelo, meu marido, foi pra lá ajudar a carregar a cama, o vizinho carregando cama pra ir pro outro lugar, porque ele não manda, né? Não tinha como. A gente conseguiu cesta básica, uma geladeira, um fogão, e aquilo tudo se perdeu. Dia 24 de dezembro. Fomos conseguir outra casa pra aquela família ir, pra poder ficar enquanto terminava aquela obra, para que ele efetivamente pudesse ficar bem e recuperar a saúde. Hoje ele diminuiu a tráqueo, ele já está respirando sem o aparelho, ele já não usa mais a sonda para se alimentar, ele já consegue comer pela boca. Com o auxílio das técnicas, ele já consegue levantar e ficar em pé com o auxílio delas, não consegue caminhar sozinho, mas assim, do acidente para cá, isso me dá assim um prazer que não tem o que pague. É isso que eu ia falar. Não tem preço, né? Nesses 2 casos, por exemplo, eu fiz pro bono. Eu não recebi. Olha. Entendeu? Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm realmente a menor condição. É a gente pegar, né? Eu acho que a gente pegar o ser humano que existe dentro da gente, né? E olhar com o outro com um olhar de misericórdia, né, Flávia? E eu acabo envolvendo a família toda, né? Durante a pandemia, eu acho que muita coisa foi ruim, mas muita coisa também foi boa. A gente estava falando até isso. Né? Foi o que eu estava dizendo. Eu saio muito cedo para trabalhar, volto muito tarde. Eu tive a oportunidade de ficar 2 anos com a minha filha. E aí ela falava: mãe, vamos brincar? Só que eu tinha que trabalhar. Eu falava: filha, pega o computador, senta aqui do lado, faz uma procuração pra mamãe. Aí hoje ela fala: mãe, eu sei fazer procuração, declaração de hipossuficiência. Aí ela senta do meu lado, porque aí eu tô trabalhando, mas ela tá ali, minha assistente, me ajudando, né? E aí é o marido que converte uma foto num QR Code pra botar no processo, porque eu não sei fazer. A Gabriela que tá me ensinando a fazer vídeo pro Instagram, ela edita, ela coloca filtro pra gente ficar mais bonitinha, entendeu? E nessa a gente vai. E foi o que a gente estava falando. Eu acho que você divulgar o seu trabalho e mostrar para as pessoas o conhecimento que você tem sobre aquela área é sempre bom. Eu acho que quem não é visto não é lembrado. Sim. E você pode ser lembrada não só por quem é a doutora Flávia Tapajós, mas pelo trabalho que a gente faz, pela família que a gente tem, pelas pessoas que a gente conhece. Os valores, os princípios que a gente adquire ao longo da vida, né? E essa troca, esse network é muito legal. Eu acho que é muito bom, a gente acaba
conhecendo pessoas que não é pelo dinheiro. Exatamente. Mas é o prazer que a gente tem de poder, às vezes, com um contato telefônico. E as pessoas, assim, às vezes não utilizam essa questão da rede de relacionamento mesmo. E a forma como a gente pode passar as coisas. Porque eu acho que, assim, comunicação não é o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende do que você falou. Então, se a gente puder passar com mais conhecimento, de uma forma mais clara, não adianta eu falar o juridiquês, que a gente brinca, do advogado, com uma pessoa que é muito leiga. Às vezes a pessoa fala assim, doutora, eu vou no Pequenas Causas. Deixa ele falar que é o Pequenas Causas, né? Que é o juizado especial cível, que são processos de menor potencial, de valor. E a gente vai indo e vai explicando e vai passando e assim vai. Gente, muito bom. A gente vai voltar agora pro último bloco. E nesse último bloco eu quero pedir a doutora Flávia para deixar uma mensagem especial aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, que precisam recomeçar, tá bom? Fiquem ligados aí com a gente. Infelizmente, a gente está terminando aqui. Eu queria ficar ficar sempre aqui, porque a gente, né, é muito bom quando a gente tem esse papo gostoso. Por isso que a gente está trazendo essas mulheres aqui tão especiais. A veia feminina sempre acaba sendo muito forte, né? E ser mãe, ser esposa, ser profissional, a gente passa por muitas coisas. Uma mensagem para essa mulher que está ouvindo a gente aqui hoje, que muitas vezes não conhece o direito dela, ou não conhece o lugar que ela pode ocupar. O que você falaria para uma mulher dessa que precisa assumir o seu papel e recomeçar? Eu acho que hoje a mulher ela pode ocupar o espaço que ela quiser. Eu tenho um sonho de ser bombeira. Vai lá. Eu quero ser dentista. Eu quero ser caminhoneira, médica. Eu acho que a mulher ela pode estar aonde ela quiser. E ela pode fazer o que ela quiser. Mas eu acho que é sempre importante a gente estudar para que, se você quer fazer aquilo, faça com competência, da melhor forma possível, conheça os seus deveres, conheça os seus direitos. A gente pode voltar a falar aqui, mas falar sobre a questão da Lei Maria da Penha, violência doméstica. Hoje as pessoas têm que entender, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, é sobre o gênero feminino. Sim. Não necessariamente da mulher. Sim. Mas hoje o trans que se reconhece como mulher. A questão da violência obstétrica. Muitas vezes a mulher sofre uma violência durante o parto, durante uma consulta, na pré-gestação, na pós-gestação, no estado puerperal. Não sabe o direito que de repente aquele filho que nasceu com alguma deficiência, com algum problema tem, não sabe quem buscar, não sabe como falar, às vezes fica envergonhada de falar, poxa, mas aconteceu isso comigo no hospital, ou aconteceu isso comigo na clínica, e às vezes ela nem sabe que aquilo é uma violência. É verdade. Faça o que você quiser, busque conhecimento. Hoje as redes sociais trazem uma possibilidade infinita de estudar, sem ouvir, né, o tal da fake news. Exatamente. Né? Busque uma fonte confiável, entre numa biblioteca nacional para ler sobre um determinado assunto. Hoje tem infinitas formas de você adquirir conhecimento, de você passar, de você se comunicar. A minha dica, né, assim, simples seria essa. Faça o que você quiser, incentive sua filha, sua neta, sua amiga, aquela pessoa que de repente passou por uma situação de violência, seja ela emocional, seja ela física, uma violência de trabalho. Busque ajudar. E sempre, né, com conhecimento. Se você não tem, busque um profissional que possa te assistir nesse sentido. A Defensoria Pública, um advogado particular, Ministério Público, um médico, um professor. Conte a sua história.
que eu acho que é assim que a gente mostra que a gente veio para ocupar um lugar que sempre foi nosso. Isso aí. E é isso. E assim, a gente vai deixar no link da descrição também, né, o endereço das redes sociais da doutora Flávia, porque assim, como a gente está nesse processo, né, de se reinventar, a doutora Flávia está começando a gravar uns vídeos legais aí de conhecimento, e se você precisa disso, você vai ouvir através das redes dela também. A Flávia grava com a ajuda da Gabi, que é a minha filha, a Gabi também. E ela me ajuda e a gente vai assim, aos poucos a gente vai, né, aprendendo e divulgando um pouquinho mais. Mas isso que é importante, né? A gente continuar a nossa missão. Doutora, Gabi, olha, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Parabéns pelo canal. Obrigada. Que você possa crescer cada vez mais, trazer mulheres super empreendedoras, cada uma para contar a sua história, mostrar seu trabalho. Porque é assim que a gente se coloca no mercado, na profissão, no relacionamento, com a família, com o marido, com o filho. E é isso. Adorei, tá? Obrigada, prazer. Tchau, gente. Tchau.